Está começando mais uma live aqui pelo projeto Muito Louco Circos em dose dupla. Hoje o nosso tema é Circo no Mundo. Sim, vamos falar de o que anda acontecendo no circo aí ao redor do mundo, coisas que já foram, que já passaram antes da pandemia, coisas atuais, mais atuais. Vamos conversar aqui com a galera. Minha Vida de Circo, que se eu não me engano passou no HBO. Acertei? Minha Vida de Circo no HBO. Minha vida é um circo. Minha vida é um circo, foi o que eu disse. Lógico. Mas passou na HBO, foi? Foi gravar, foi uma produção dos canais da rede HBO. Foi Ah, apresentado no canal Cinemax. Montanha, quantas vezes foi reprisada a série? Já foram reprisadas 15 vezes, já estamos na 16ª agora. Parece que a gente está chegando próximo do Chaves, parece. O próximo passo é ser comprado pelo SBT. ah, muito bem, muito bem. Antes da gente começar aí, de vocês se apresentarem, né? Já estão aí os representantes do Na Macaca que estrelaram essa série. Eu quero responder uma pergunta que está no Trend Topics da semana. Muito louco, você nunca troca a roupa nas lives? Calma, pessoal. Eu só coloco a roupa, esse visual de Jô Soares depois da gripe, é só na hora da live. Daí eu tiro, então ela pode ser. E agora aqui estão Cafiota e André Carvalho, mais conhecido como Montanha. Não, não tem ninguém para lá, Cafi, é só para cá. Não, no meu aparece aqui, ó. O Montanha tá aqui, ó. Ah, Você é? tá aqui. Aqui Que não tem coisa, ninguém. que coisa Eu tô, doida. eu tô onde? Aqui, Cafi? Exatamente, eu tô botando o dedo no seu nariz. Tá. Muito bem, muito bem. Então, vamos às apresentações. Cafiota, diga, Boa né, se noite a apresente todos. e Boa noite, fala. não só se apresente, mas conte pra gente como o circo chegou em você ou como você chegou no circo, como foi esse encontro. Boa noite a todos, a todas, a todes. Estamos aqui em mais uma live com Pedro Louco Circos. Cara, meu nome é Cafi, para quem não sabe, e o nome é Cafi mesmo, não é invenção, não é abreviação, é um fato, Não é artístico. não é artístico. E o circo chegou na minha vida porque eu era uma criança que passava as férias em São Paulo, morava em Minas. Eu passava as férias com a minha família, da meu pai tomando muito, comendo muito danoninho e comendo pudim de leite que a minha avó fazia. E eu não fazia lufas, eu ficava vendo TV o dia inteiro e eu adorava, amava aquilo. Aí a minha mãe, quando eu tinha 10 anos de idade, ela falou: chega disso, Dona Dulce, né, Montanha? Dona Dona Dulce. Dulce disse assim: chega disso, você vai fazer aula de circo. E eu odiei a ideia, porque quem ia tirar meu pudim de leite, meu sagrado pudim de leite? Não se E tira aí o eu fui pudim de fazer o leite. circo, Era o não se típico tira, garoto pai. leite com pera, né, da vovó. Exatamente esse aí. Só que aí foi ótimo, foi incrível, porque eu me apaixonei pelo circo. Adivinha, no primeiro dia de aula, 40 crianças correndo para cima e para baixo, fazendo aula de coisas e aprendendo não sei o que, jogar coisa para cima. Foi paixão à primeira vista. E aí o que era um hobby virou uma profissão, mas que continua muito divertida desde os tempos de hobby. E onde foi seu primeiro dia de aula, Cafi? Em Minas Gerais, em Belo Horizonte, na oficina de circo da Festival de Inverno da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. E depois de um mês de aula, você fazia uma apresentação durante o mês de julho, né? Festival de Inverno. Exatamente. Assim. Pra mim tá muito E engraçado, porque cada vez que o Monta olha pra você, ele tá olhando pra nada. Pra mim, ele tá olhando pra nada. Ah, agora a sim, gente, agora rolou o a gente tá microfone. ficando especialista no vídeo, cara, nos invertidos, né? É, Como eu sempre. te disse.
Então, e aí, cara, e aí essa apresentação era incrível, sempre tinha um tema cada ano, e aí a gente tinha uma competição entre os alunos para ver quem fazia mais números. E porque cada ano se aprendia tantas técnicas, né? Então, por isso que eu aprendi a fazer rola-rola, trapézio, malabares, equilibrismo, monociclo. Só que na parte da acrobacia eu me dei mal, porque no primeiro ano da oficina, a primeira aula que eu fui fazer na minha vida foi da parada de mão. Aí o professor foi segurar pela perna, assim, sabe aquela que segura, aquela que segura Sei, pelo sei. interno. Estica o braço, não dobra o braço. E aí você Isso. dobrou. Só eu dobrei um pouquinho, só que aí a minha calça ficou na mão do instrutor Ai, Cafi. e o corpo No desceu. primeiro. Que Primeira vergonha. vez que eu fui fazer acrobacia na vida. Aí eu fiquei de cueca. Eu lembro muito desse momento. E foi horrível, obviamente. E é por isso que eu não faço acrobacia nunca mais. Não fico de cabeça para baixo nem giro, só ganhando muito bem, né, Montanha? Para quem viu a Se série pagar, sabe disso. se pagar muito bem, ele fica bem bonitinho, vocês precisam ver. Aí ele para que é uma beleza. Exatamente. Foi Muito assim. Mas bom, muito a bom. sua cueca era aquela do Frajola, não, né? Eu não lembro, lembra que tinha cueca com frajolinha? Assim? Eu não lembro se era essa, mas eu lembro que foi horrível. Mas, enfim, eu nunca levei muito jeito para acrobacia, apesar de ter o physique de rôle ideal para um volante. Sempre fui leve, ágil, esbelto. Ai, ai. A gente que o diga, né, Monto? Que já jogou esse menino pra cima muitas e muitas vezes, né? Já botou no ombro. No Para colo não, quem, mas já botei no ombro muitas vezes esse garoto aí. para Muitas vezes. para quem não sabe, nós integramos um grupo chamado Fractons e trabalhamos juntos muito tempo, né, Pedrão? Uns E 10 aí, anos, acho. o que acontecia é que as volantes levinhas, os patrões pegavam rapidinho na hora do exercício e sempre sobrava uma outra turma maiorzinha e o Cafi, que virava volante. Mas sabe o que Bom, pensar que. acontece? O Fala, Cafi, fala. ele sempre foi muito habilidoso e muito com uma boa noção espacial. Então, às vezes, mesmo ele sendo um pouco mais pesado que as meninas, no caso, ele tinha um pouco de destreza, o que faria ficar mais leve pra gente. Às vezes não dava certo, às vezes dava certo. Aí dava aquele problema no pescoço, né, Pedrão? Ah, dava, viu? Esse problema no pescoço aí sempre dá. Mas quem não sabe também, nós três fizemos números incríveis de acrobacia, pirâmides humanas, fizemos a quarta altura. Verdade. É verdade. Fizemos inclusive os irmãos portugueses, que eram um número de parada de mão, digamos Não assim. lembra disso, Pedro, não lembra disso. Então Tava deixa indo pra lá. bem, tava Ô, indo Monta, bem. você já falou um monte e nem se apresentou. Qual é o Ah, seu tá. nome, André Carvalho? É para dar meus cumprimentos? Dê seus cumprimentos à plateia. Esse é o cumprimento. Eu tenho 1,71 m e meio. Se eu Não, esticar. não, não. Não é esse tipo de cumprimento, Ah, montanha. não, não, Olha tá bom. assim, olha coisas que vêm de dentro. De dentro, tipo arroto, vômito, essas coisas. Não, cara. Tá, essa é Explica uma para ele, esquete Castilho. tradicional, gente. O Pedro tem uma infinidade de esquetes que ele estudou ao longo desses 20 anos. E a gente adorava fazer essas esquetes. E aí que vem a minha apresentação. Porque eu fui me enfiar nessa história toda depois de ter feito uma carreira maravilhosa como engenheiro químico, na qual eu, depois de não ter explodido nada, não ter gerado nenhum ônus, é assim que fala, né, Café? Nenhum ônus para a sociedade, eu, eu decidi fazer o que era um dom natural. Desde moleque, na minha família é muito grande, tem 39 primos, a gente gostava de fazer palhaçada uns para os outros. Eu lembro que tinha um primo mais velho que ele vinha na piscina com aquelas boias de caminhão, sabe? Aquelas câmaras de caminhão. E ele vinha com um negócio na mão e cantava a música do Corneto, da propaganda do Corneto, e aí ele fazia uma palhaçada, e eu adorava aquilo. Eu falei, nossa, eu quero fazer esse negócio aí e tal. Peraí, o que tinha a ver a música do Corneto com um donut gigante? Porque, se você for lembrar, a propaganda passava em Veneza.
Dá-me um corneto! Exato, e Vou vinha trocando. e o cara roubava o corneto do outro, né? Rouba o meu corneto aqui, Cafi, rouba. Entendeu? Ele roubava. Era essa a piada. Na verdade, o cara era engraçado, a piada nem era tão boa. Mas eu percebi que eu gostava dessas coisas, de fazer rir. Eu fazia as pessoas rir com facilidade, porque eu imitava coisas, eu fazia caretas e tal. E aí todo mundo falava, o Andrezinho, né? Que naquela época era o Andrezinho. O Andrezinho vai ser bom no teatro, não sei o quê. Eu fui pro teatro na época do colegial, na oitava série, na verdade. Chamava Teatro de Caverna e Fantasia. A gente fez peças muito divertidas, muito legais. Mas eu tinha uma coisa do teatro que era muito cabeça, muito estudo, e eu não gostava muito de estudar, sabe, Pedrão? Então eu gostava de ação, gostava de esporte, sabe? Eu gostava de... Somos dois. E então eu falei, vamos pro circo, porque no circo tem toda a cena, tem a coisa da brincadeira, do faz de conta, mas tem também ação, adrenalina, superação dos limites, né? Você tem que repetir várias vezes, o que é legal é repetir, né? E aí foi que eu conheci a Elin, hoje que mora na Suécia, do Circus Unic. Procure saber sobre o trabalho desse pessoal maravilhoso, ela e o Jailton, maravilhoso também. E através dela eu fui cair numa reunião que estava o Cafi, esse cara aqui, o Pedro, e estavam numa reunião com o Kiko Caldas e Marcelo Castro. Eles falaram, vamos montar um grupo, quem quiser é agora. Aí eu falei, eu. A pessoa falou, mas você não é do circo, você faz outra coisa aí, né? Aí eu falei, não, mas eu tô querendo sair, tô querendo mudar, eu tô querendo entrar. Aí eles ficaram meio sem graça e falaram, bom, já que a Elin tá junto, vamos deixar o cara entrar, né? Pelo menos a gente ganhou uma atleta de verdade. E foi assim que eu entrei no negócio do circo. E conheci o Cafi, já logo que eu vi o Cafi, ele estava cheio dos truques, cheio das coisas já, manipulação, pegava a clave, já fazia ela girar no dedo, já fazia um equilíbrio, já fazia... Peraí que meu filho tá preso, peraí só um minuto. O Cafi... Eu tô no meio da live. Tá aqui, não vai falar de mim. 551, mas não tá indo. Tá, eu vou lá resolver. O Cafi era tão equilibrista e tão equilibrado que um dia quase que ele virou o homem clave. Olha aí, a Tainá e a Sandra estão aí pedindo um alô. Oi! A Sandra, a gente ensaiava no galpão da Sandra, na casa que era da Sandra, um galpão maravilhoso que ela tem lá, que foi uma... A Tainá mal tinha nascido nessa época. A Tainá tinha 4 anos. Nasceu, tá na barriga. 3, 4 anos, né? Ela mal nasceu, tem 3, 4 anos, quase não nasceu, tá quase ali já. Isso eu não gosto de falar essas coisas porque daí entrega a idade das pessoas. E você, Cafi, um cara tão jovem assim, que está indo contra o tempo, não sabemos como você faz isso, né, Pedro? Fala pra ele. Como ele faz isso? Mas nessa época o Cafi não tinha nem bigode. Não nascia, né, Cafi? Não tinha nem bigode. O Cafi, ele come muito suco verde, umas coisas muito, muito especial aí que deixa ele desse jeito aí. Mas para resumir, eu larguei a engenharia, virei circense. Tenho meu irmão que faz parte da série, o Guga, que foi sempre professor de ginástica olímpica e depois se transformou em professor de circo, porque foi uma época em que a ginástica olímpica começou a entrar muito forte aqui no Brasil, né? Lá fora já existia esse contato direto. Aqui ainda não tinha, era uma coisa mais de pai para filho, mas quando chegou a ginástica olímpica como método de treinamento, tem escolas aí que seguem esse modelo até hoje, né? E aí o Guga foi um cara que incentivou muito a gente ao treinamento daquela maneira peculiar que ele tem, assim, carinhosa, né? E de tempo em tempo... Quem tem olhar que cuida, Gafi, que tá falando que você não tem canal. O Gafi tem agora um bigode, dá até para enrolar. Não. Quem tá falando isso que não dá? Isso aí é Mata Gaia. Entendi. Minha sogra, ex-sogra, sempre sogra. Maravilhosa. Quem quiser saber o trabalho dela, ela é doula. Quem tiver pensando em engravidar ou tiver grávido, é só falar com ela, é maravilhoso o trabalho dela.
Mas tudo isso para dizer o quê? Que a gente tem uma história junto, trabalhou muito, fizemos muitas cenas, fizemos um grande espetáculo Urbis. Pedro, fala um pouco sobre o Urbis, espetáculo maravilhoso. Vou falar, o espetáculo Urbis era, era o Cirque de Soleil brasileiro, posso falar isso? Ou estou Tô exagerando um pouco, mas guardadas as devidas proporções. A gente mente um pouquinho e tá tudo bem. Guardado as devidas proporções, parecia, né? De longe, assim, também depois da gripe. Nem eu que sou o Jô Soares depois da gripe. Consegui Um liberar. espetáculo muito legal, independente de comparações. Um espetáculo muito legal, que tinha o Hugo Pozzolo como diretor, 13 pessoas em cena, né? Teve uma versão com 12. Era uma galera, eu nunca consegui contar. Eu parava para contar, mas tava passando gente assim, ó. Tinha que entrar em cena, né? Parava para contar, tinha que entrar em cena, não dava tempo. E tinha de tudo, tinha malabares de luz, cama elástica, malabares normal, acrobacias, aparelhos aéreos, tinha de tudo. Fernando Sampaio diria até que tinha um número de bolinha de gude, de luz. A boia que caía muito no chão, saia rolando, verdade. Essa parte a gente não conta, né? Geralmente você vai olhar no canto esquerdo da tela. Era a bola de rebote que não rebotava, entendeu? Era o lugar que eu ficava ali. Você olhava, sempre o canto esquerdo que caía, mas tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Porque o que acontecia? A gente tinha que fazer um número de bolas de luz sincronizados entre nós 5. É difícil fazer sincronia com 5 pessoas. E ainda botar na música. Quando caiu uma bola, aí era um carrilhão. Ia uma, duas, três, enfim. Mas tudo bem. Isso não conta. O que eu acho legal do Urbis... Fala. Tínhamos um número de clave de 5 pessoas que até hoje acho que ninguém faz quase, né? Um número com 5 pessoas. Só nós que éramos loucos, queríamos nos matar, mas fizemos. Cara. Aí é o seguinte, muitas horas juntos, isso gera o quê? Pequenos conflitos, né? Mas a gente se virava bem, cara. Tinha o Cafi sempre para apaziguar, que é um cara da paz. E o Vagninho também, que é um cara super da paz. O Rick, que hoje virou um Buda. O que ele é, Cafi? Ele tá zen, não tá? Um beijo pro Rick, cara maravilhoso também, muito talentoso. A gente tinha gente muito talentosa. O que eu me lembro desse espetáculo, sabe o que foi? Que foi um momento em que o Hugo Pozzolo chegou meio de fora ali, e ele conseguiu meio que zerar as pessoas, não importava o status ou a relação pessoal, e ele começou a puxar o que as pessoas tinham de talento. Ele começou a tirar isso para o espetáculo. Então, por exemplo, assim, o Borô, que era sempre contra a regra nas nossas atividades, ele montava, ele era mestre da física e da quântica. Fez as pernas de pau de luz. Ele fez a perna de pau de luz, ele fez aqueles diabolôs de luz e fez a cena do farol, que era genial, porque ele era bom no diabolô. Aí o Hugo falou, vou fazer uma cena com isso. Então ele foi tirando de cada um, né? Cada um tinha... A Fafá, você lembra a primeira versão? A Fafá fazia passeio aéreo. É um negócio difícil, é embaçado. Não é qualquer um que faz, né? E o Cafi fazia aquele monociclo de... Quantos metros tinha, Cafi? Quantos metros? Tinha 2,5 metros. 2,5 metros. Sabe como eu sei que ele tinha 2,5 metros? Não. Porque uma vez, eu, Montanha e César, como na Macaca, fomos trabalhar para o Ivaldo Betazzo. Aí eles falaram, vamos fazer aquele monociclão, vamos fazer o monociclão. E aí no dia que eles foram encomendar o monociclo, eu não podia ir. Eles foram por mim na loja. E eu falei, 2,5 metros, beleza? Beleza, 2,5. Quando o monociclo ficou pronto, um mês depois, eu olhei para o monociclo e falei, cara, ele tá maior. Mas eu não tinha uma treina para medir e tal. E os caras, não, tem 2,5. Nós pedimos com 2,5, certeza. Tinha 3 metros. Caraca, mano. Olha, com os amigos desses você não precisa de inimigo, hein, Café? Exatamente. E aí que tá o ponto que eu aprendi, assim, ainda não consigo executar, mas eu aprendi que no monociclo alto, a pedalada, quanto mais alta a pedalada, mais fácil ela fica, mais molinha, como se fosse uma marcha, assim, ela fica bem mole. E você tem mais tempo de recuperar. Quando você está caindo para lá, você tem mais tempo, né? O problema é que você tem que fazer tudo isso com uma tranquilidade, como se você não tivesse 3 metros para cair se desse errado. Então, o Cafi tem uma tranquilidade, ele passa uma paz
que mesmo quando ele passava por cima de um pé de uma criança numa festinha infantil, ou atropelava um garçom, ou alguma coisa dava errado na coxia, ele sempre mantinha calma, dava um jeito de recuperar, andava de costas, ia lá e se apoiava no final das contas em algum lugar, assim, bem no final da cena, né? Como seria a minha versão? Eu no meio de lá, atropelou a criança, já saiu o berreiro, desviei, bateu no garçom, cai em cima do cara que tá tocando violino. Cena E o violino perfeita, sai rodando. palhaço, perfeito, perfeito. Só que o violino sai rodando e cai em cima do bolo do aniversariante. E aí que E Sim, e tora a tá. corrente. provavelmente, Monta, segundo o Hugo, você tropeçaria em mim, porque eu estava sempre no lugar errado na hora errada, segundo o Hugo, né? Exatamente, exatamente. Por isso que a gente aprendeu muito. A gente fez muito evento, pessoal aí de casa. A gente fez muito evento. Lançamento de. Pensa num telefone celular. Ô, Monta, mas peraí, mano. Pensa num Deixa eu falar uma carro. coisa. A gente estava lá. Fala, Pedro. São 20, já foram 20 minutos de live e a gente ainda não entrou no tema, Ah, o praticamente. tema. Café, precisamos falar do tema. Temos que falar do tema. Temos muitos temas para falar aqui, circo no mundo. Vamos falar da experiência de vocês lá no documentário, não, na série, né? Como é que era, Café? Me corrige, não é circo. Circo no mundo é o tema. Minha vida Minha no vida é um circo. é um circo, né? Quero que vocês falem das experiências, dos grupos que eles É um- encontraram, das Mas é diferenças. uma série e é um documentário, você acertou. É uma série É uma série documental. documental, claro, sim, uma série documental. E vocês são uma dupla ótima, é que vocês estão muito afinados aqui na live. E depois quero saber também da experiência do Monta, que já foi para a Austrália, se ele viu. Austrália, pois é. E o Cafi também falar das suas experiências como maratonista de monociclo, né? Por onde passou, e as convenções e tudo mais. Então a gente tem aí, no máximo, 1h30 para tratar de todos esses temas. Então vamos deixar um pouco as nossas origens de lado, já falamos. Tem perguntas dos internautas? Não. Tem pergunta. Não, tem afirmações. Vocês são ótimos, bela cena. Essas coisas. Quando tiver pergunta, a gente traz aqui pro papo. Tá. Beleza? Então, Tá. começa que eu sei que foi você. Foi quem que idealizou o projeto do Minha Vida é um Circo? Então, essa aí foi uma coisa muito interessante, que é uma dica que eu deixo para essas 9 pessoas que estão assistindo para a gente, e as que vão assistir depois. Que é aquela história assim de você ter um sonho, e aí você fala, não vou conseguir, nunca vai dar certo, não sei o quê. Esse projeto é assim, é claro o exemplo de uma coisa que foi idealizada na cabeça de um palhaço maluco. Teve um outro maluco que abraçou a ideia, a gente desenvolveu junto de uma equipe maravilhosa e conseguiu fazer. Quando a gente viu, estava vendendo para a HBO. O Pipo, ele estudou comigo no Santa Cruz em anos abaixo do meu, não vou revelar a minha idade. Pipo é o diretor da série. Valeu, obrigado, Cafi. Ele tem uma produtora que, por acaso, o local físico é na frente da casa da minha mãe. Um dia eu cruzei ele às 9 da manhã, entrando para trabalhar, e eu chegando para falar com a minha mãe. E eu falei, Pipo, eu tenho uma ideia que vai revolucionar o entretenimento nacional. Aí ele falou assim, sério? Me fala aí. Então, é assim, Mas assado. calma. Essa deve ter sido a terceira, quarta ou 10ª vez que a gente tinha, um de nós tinha chegado até o Pipo e falado, tem uma ideia genial que vai revolucionar o mercado. A gente já teve muitas reuniões com o Pipo até chegar aí. Eles mudaram de endereço umas 3 vezes até chegar nesse lugar. É verdade, Depois, é verdade. numa outra live, você conta essas ideias, quais foram? Porque teve outros projetos, né? Ele trabalhava com institucional, com propaganda também. Não, com outras mas coisas. fala do Minha Vida é um Circo, Montanha. Então, eu tive uma ideia, que a minha ideia era maravilhosa. E a gente depois mudou e ficou muito melhor que a minha ideia. Mas a ideia era circular pelo mundo e mostrar os circos mais incríveis que tinha, maiores e menores, todas as suas particularidades. Mas eu tinha imaginado uma coisa meio expositiva, assim, que nem aqueles programas de skate do canal Off, que tem os caras fazendo umas puta manobras num lugar muito maravilhoso, numa rampa muito legal no meio do Texas. E tudo bem, Sabe, né? tipo fundo de tela?
Pega um fundo de tela assim bem legal do computador, era mais ou menos essa a ideia, assim. E ia ser maravilhoso, mas o Pipo, ele é, por natureza, o diretor, ele tem uma formação de documentarista mesmo. Então ele falou, não, eu quero saber a vida dessas pessoas. Eu não quero saber o Triplo Mortal, eu quero saber quem é esse cara que faz o Triplo Mortal, o que ele come, o que ele faz, como ele vive, onde ele mora, aquelas coisas, como se reproduzem, sabe essas coisas? E aí, beleza, passou esse dia. Depois de 4 dias ele me ligou e falou assim, Montanha, eu não consigo parar de pensar na sua ideia. Vamos fazer isso, cara, vamos marcar uma reunião, vamos marcar uma reunião. No dia que a gente foi marcar uma reunião, o Cafi e o Du estavam viajando. Eles foram a trabalho para Amsterdã, fazer algum negócio Só um lá. parênteses. Do circo, né? O terceiro integrante do Na Macaca, atualmente. Tá aí Já no participou de uma litoral. live. Pode ser que entre, já participou de uma live, pode ser que entre a qualquer momento, estamos aí na expectativa, falou comigo um pouco antes, mas enfim, está sendo bem representado por vocês dois aí. Pode continuar, amor. Não, na verdade, no dia da reunião, o Cafi e o Du estavam viajando e eu falei, puta, eu vou nessa reunião sozinho. Por acaso, meu irmão estava aqui no Brasil fazendo um trabalho paralelo e o meu irmão é um cara que mora em Barcelona há muitos anos e já fez muito festival na Europa e no mundo inteiro. Ele conhece muita gente. Eu falei, vou levar o Guga que ele vai dar um parâmetro para o Pipo de que é o mundo de verdade do circo. Um pouco fora do nosso ambiente ali, Circo de Soleil, Patati Patatá e tal. O Guga tem uma amostragem muito maior, né? Daí levei ele, cara, ele foi tão bem na reunião, conhecia todo mundo, falou todo mundo, que o Pipo falou, você vai fazer a série também. Tira, tira esses caras, é você. Não, tô E no brincando. final, não, no final das contas, a gente levantou 13 países que eram interessantes e as suas coisas interessantes dentro do mundo do circo. Pessoas e coisas, né? Assim, eventos culturais, etc. Levantamos. Chegou lá na reunião, de tudo que a gente tinha colocado, tudo que a gente tinha falado, salto triplo mortal num castelo na França. Vamos fazer um bang jump no não sei onde. Nossa, vai ser animal. O que a dona HBO tinha mais gostado era que o Cafi tinha medo de cavalo. Eu falei, como assim? A gente botou lá o Globo da Morte invertido. Ele falou assim, não, eu quero coisas pessoais, eu quero ver vocês. Aí me deu um pânico na hora, né? O Cafi sabe que eu fiquei em pânico. Eu falei assim, como que vai ser sobre a gente esse negócio? Não vai dar certo. Eu não sou o Montanha Tony. falava assim, eu não sou Antônio Fagundes. Como é que eu vou segurar essa onda aí, cara? Entendeu? Ele falou, não, você vai ter que ser o que você é. Você, o Cafi e o Du vão viajar o mundo, vão encontrar o Guga, montou o roteiro, a gente desenvolveu, ficou legal para caramba. Quem não viu, assiste, porque foi muito bem montado e as pessoas que a gente foi encontrando pelo caminho eram sempre assim, alguns a gente já conhecia, mas assim, para o público é uma surpresa muito agradável.